Amados irmãos, estamos aqui no capítulo final deste livro. No capítulo 1, vimos, prepara-te para te encontrares com teu Deus, onde nós somos chamados para servir a Deus por toda a vida. O capítulo 2 fala do chamamento de Deus, que é irrevogável, onde Deus constantemente nos chama para servirmos em sua obra. O capítulo 3 fala da meta do chamamento de Deus e nos mostra que nós passamos por provações com o objetivo de recebermos a coroa da vida. O capítulo 4 fala do chamamento para o povo de Deus. O povo de Deus é chamado para edificar a igreja. E o capítulo 5 trata dos fundamentos do serviço a Deus. E nos mostra que, para ser vencedor, é preciso obter a realidade de seguir o Senhor, que é negar-se a si mesmo para fazer a sua vontade. E o capítulo 6 nos mostra a meta do nosso serviço, que é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então, precisamos ver que fomos chamados não para fazer uma obra própria, e sim a obra de Deus. Então, individualmente, Deus deseja que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Por isso nós ministramos a palavra, para cumprir o querer de Deus, levando outros ao aperfeiçoamento para apresentá-los perfeitos em Cristo. E coletivamente, Deus deseja produzir a realidade da igreja como o reino de Deus, corpo de Cristo e a noiva de Cristo. E todo o nosso serviço a Deus na igreja visa alcançar essa realidade. Nós não servimos por servir, e sim servimos por uma visão celestial de produzir o reino de Deus nessa terra. E ao servir, precisamos ter uma visão do todo para compreender qual é a nossa porção. Repetindo, nós estamos edificando a igreja e trazendo o reino de Deus à terra. Em Apocalipse capítulo 11 lemos: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes do céu, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então veja, Deus alcançará sua meta. Se nós não cooperarmos, ele levantará outros. Entretanto, nós esperamos ter participação no cumprimento da sua vontade. Em Mateus 6, nós lemos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa passagem nos mostra a necessidade de termos o mesmo sentimento de Deus e nos dispor a fazer sua vontade. Assim, onde estivermos, ali estará o reino de Deus. Em Lucas 6, lemos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Os que fazem a vontade de Deus têm a realidade de Cristo como Senhor. E também em 1 Samuel capítulo 15 nos mostra que a obediência traz o reino para nós. E já a desobediência tira o reino de nós. Então, para fazer a vontade do Senhor, Lucas capítulo 6 nos mostra a necessidade de ir diante do Senhor e ouvir sua palavra e em seguida praticá-la. Aquele que age assim, antes de edificar, ele cava profundamente, até encontrar rocha e sobre esta lança o alicerce. Então, assim, na intimidade com o Senhor, nós seremos obedientes a Ele, faremos sua vontade e teremos a realidade de chamá-lo como Senhor, chamá-lo de Senhor. Também vemos que o nosso serviço é para produzir a realidade do corpo de Cristo. O Senhor, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos filhos de Deus, para a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. A edificação traz unidade. Em um terreno, pode haver vários materiais, ou todos os materiais ali dispersos, para se construir uma casa. Mas se estes não estiverem edificados, nós não teremos uma casa. Então, quando os materiais são edificados juntos, tornam-se um. Nós vemos ali uma casa. Com isso, vemos que sem unidade não há edificação. E a edificação, ela inclui todos os filhos de Deus. Apesar de haver diversidade entre os cristãos, diversidade de dons,
Se todos estiverem ligados à cabeça, tendo o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus, haverá bênção. Nessa edificação, nenhum filho de Deus corre sozinho. Pelo contrário, todos corremos juntos. E quando um vence, a vitória é de todos. E por fim, servimos para preparar a noiva. Individualmente somos virgens e coletivamente somos a noiva. Salmo 45 nos mostra que nós recebemos a primeira veste. Cristo, como nossa justiça, é a nossa primeira veste. Contudo, para nos apresentar perante o Rei, precisamos bordar nossa veste nupcial. Nosso viver diário deve ter como foco preparar-nos para o nosso casamento com Cristo. Nenhuma noiva se apresenta diante do noivo desarrumada. Com singeleza e pureza de coração, olhando apenas para Cristo, precisamos bordar nossas vestes. Aqueles que têm um coração puro conseguirão bordar as vestes e verão a Deus, e por toda a eternidade contemplarão a face do Senhor. E esse desfrute começa hoje na igreja e durará por toda a eternidade. Jamais acabará. Então vemos, irmãos, que nesse livro que nós não somos meros voluntários, mas servos comprados pelo Senhor. E ao servir, precisamos ter clareza de que estamos trazendo o reino, edificando o corpo de Cristo e preparando a noiva. Isso se dará se permitirmos que Cristo reine em nosso viver. Assim, obteremos realidade e estaremos alinhados com o coração de Deus. E nosso serviço cooperará para trazer o Senhor de volta. Que o Senhor nos abençoe e que todos sejam achados como servos bons, fiéis e prudentes. Louvado seja o Senhor.